Viagem no tempo. Eu trouxe esse assunto aqui mais uma vez para o canal porque aconteceu o seguinte, que físicos acreditam ter descoberto a chave para a viagem no tempo. Será que lá o construir uma máquina do tempo está cada vez mais próximo? Então vamos entender isso daí porque nós sabemos muito bem que viagem no tempo sempre foi fascinante, né, para os cientistas, para o público em geral, para o cinema, ou seja, para obras de ficção científica que são incontáveis. Agora, de acordo com um estudo recentemente publicado, os físicos eles acreditam ter encontrado uma pista que pode ser até mesmo, vamos dizer que concreta, para uma possibilidade de realizar essa façanha, que seria extraordinário se fosse realmente possível, e com bases em avanços da teoria quântica. Pois é, estamos falando na teoria quântica, então já não é nenhuma bobagem, que pelo contrário, porque uma das coisas que a teoria quântica diz que realmente a realidade que nós vivemos e é uma coisa que tudo que é observado às vezes não é bem o que parece. Olha só, e também com base na relatividade de Einstein. Esse conceito ele foi descoberto justamente por causa de uma possibilidade de uma curva fechada no tempo. E que curva fechada, o que seria isso? Seriam as chamadas cordas cósmicas. Cordas cósmicas, pois é, não basta ser corda, tem que ser cósmicas. E o que é isso? São defeitos topológicos, hipotéticos ainda e unidimensionais, que podem ter formado durante uma transição de fase na quebra da simetria no universo primitivo. Então isso daí ainda é algo extremamente, vamos dizer, primordial ainda, é algo extremamente engatinhando, mas que matematicamente pode ser possível. Basta primeiro ter que encontrar, né, essas cordas que entram, né, no caso das cordas cósmicas, se realmente existirem, seriam extremamente finas, com diâmetros que se aproximam da ordem de grandeza de um próton. Então imagina justamente isso daí permeando o nosso universo. Isso aí é realmente uma das hipóteses. E esse conceito, ele diz que essa curva, ela representaria trajetórias no espaço-tempo, que teoricamente poderiam permitir que um objeto, uma partícula, retornasse no ponto de partida no passado. Ou seja, já bugou a mente, né? Então, se a gente conseguisse dobrar o espaço-tempo, de repente a gente conseguiria voltar num ponto no passado. Então, será que eu conseguiria ver, né, o asteroide que caiu aqui na Terra e causou a extinção de parte dos dinossauros? Bom, essa é uma ideia fundamental que na teoria da relatividade de Einstein sugere que, sob certas condições, aquelas condições extremas, a presença, por exemplo, de um buraco de minhoca ou uma singularidade rotativas, né, podem acontecer. E o espaço-tempo poderia se curvar de forma a se conectar diferentes momentos. Pois é, nós sabemos que a massa concentrada, ou seja, a massa é capaz de curvar o espaço. Eu curvo o espaço, você curva o espaço, a Terra curva o espaço, o Sol curva o espaço, mas claro, né, que em proporções diferentes. Apesar de eu ter bastante massa, não sou como a Terra. Embora a relatividade permita, né, que matematicamente essas curvas elas conseguem, sempre acontece que ainda tem uma barreira, que foi a questão prática de como encontrar tais condições, mesmo que ainda, por exemplo, temos que evitar alguns paradoxos, né, que são ainda inexplicáveis. A contribuição da física quântica, né, que acontece, que é a novidade, a integração da física quântica com a relatividade, e os pesquisadores que desenvolveram esse modelo quântico, no caso, para sugerir que as informações poderiam ser úteis, só que nesse momento temporal, sem violar, né, as leis da casualidade. Isso seria muito importante para essa atribuição. E é essencial que sistemas quânticos permitem, ou seja, contornar esses paradoxos. Vamos botar um contornar bem entre, né, aspas. Porque esses paradoxos clássicos, como por exemplo o paradoxo do avô, assim, por exemplo, imagina, você consegue viajar no tempo e de repente você encontra seu avô e sem querer você, ó, uou, o mata, manda para debaixo da terra. Será que você
quando voltasse, você seria extinguido, ou seja, você não nasceria. Então teria aí certo paradoxo, né? E segundo o estudo, as partículas quânticas, devido à sua natureza probabilística, lembre-se que a física ela não é uma ciência exata. Isso é lá no ensino médio que fala. Mas para a física moderna, ela é altamente probabilística. Poderiam coexistir, no caso, em diferentes estados temporais, essas partículas quânticas, que poderia resolver o problema da intensidade, por exemplo, e das inconsistências lineares de uma porta teórica às possibilidades. Agora, existem limites ainda. Apesar do optimismo, né, ficou claro, né, que quem publicou isso, né, bastante otimista, apesar de ser uma hipótese ainda longe de uma solução, há obstáculos gigantescos que ainda fazem a gente falar assim, poxa, uma viagem no tempo é algo que está somente na tela dos cinemas. Porque a realidade permite que as condições como manipular espaço-tempo em escala macroscópicas vão muito além, por enquanto, da nossa tecnologia. Qualquer coisa de formar um possível buraco de minhoca, no caso. Além disso, o que seria possível contribuir com algo como um buraco, né, de minhoca seria negável, por exemplo, a quantidade de energia, pessoal. A quantidade de energia disso seria algo astronômica, porque nós estamos falando de algo como um buraco negro que poderia formar isso. Ou seja, seria essa forma de ligar dois lugares bastante longes. Mas acontece o seguinte, que esse não é só esse problema, porque para mim o pior problema ainda foi o que eu discuti no vídeo passado falando sobre isso. Porque, olha, eu vou sair daqui e vou ver o momento do meu nascimento. Então, o que acontece? Eu vou sair daqui, vou entrar naquele buraco de minhoca e vou reconectar com o passado, vou ver o meu nascimento. Eu estou criando massa espontaneamente. Isso não é possível. Por que, meus caros amigos? O carbono que está em mim, ó, tá vendo esse carbonozinho aqui, ó, esse aqui, bem aqui. Esse carbono, ele, deixa eu ver, eu tenho 43 anos, há 43 anos atrás, esse carbono provavelmente não estava aqui. Então, onde é que estava esse carbono? Pois é. Então quer dizer que eu estou criando uma duplicata desse carbono, eu estou criando massa espontaneamente. Então, isso é impossível. Mas como é que você sabe que esse carbono não existia na época? Por causa que esses carbonos que nós temos hoje em dia provavelmente têm milhões a bilhões de anos. Então, meus caros, seria essa para mim o principal empecilho de voltar no tempo, porque você estaria criando massa espontaneamente. Ou seja, todos os átomos que estão no seu corpo, você teria que criar. Sim, criar. Porque ao momento que você retorna a um passado, que aquela massa que está em você já estava em algum lugar, você está adicionando uma massa do nada, ou seja, puf, nasceu uma massa no universo. Então isso aí seria impossível. Então, eu vou deixar para vocês aí o link do vídeo passado para vocês verem e entender se essa discussão vale a pena ou não. Inclusive, essa questão das cordas, né, das cordas cósmicas. As cordas cósmicas ainda são algo a serem pesquisados e serem principalmente descobertos. Então, meus caros, simplesmente vamos aguardar os próximos caminhos. Sim, cordas cósmicas podem ser uma possibilidade, mas a viagem no tempo aí, ó, eu ainda acho que isso aí vai ficar na tela dos cinemas. Então, se você gosta disso, espero que tenha, né, gostado desse vídeo. E ó, larga o dedo no like, isso é muito importante. Forte abraço, até a próxima.